5. Nós vamos juntos continuar aqui nossa caminhada pelo Evangelho de João. Eu queria ler com vocês aqui uma parte desse capítulo, João capítulo 5. O capítulo inteiro, ele tem 47 versículos e a gente poderia dividir aqui praticamente em duas partes esse capítulo de João 5. A primeira parte tem a ver com uma cura que se deu junto ao tanque de Betesda, na porta das ovelhas, a entrada de Jerusalém. E a segunda parte, há aqui um debate, um embate, quando Jesus, conversando com os fariseus, com os judeus, ele meio que defende a sua autoridade, meio que fala um pouco sobre essa autoridade, sobre aquilo que Deus é para ele como Pai. E nós queríamos ler juntos aqui essa primeira parte do capítulo 5 e aprender um pouco mais do que Jesus nos ensina da sua postura. E eu queria chamar a sua atenção para coisas muito preciosas nesse texto que nós vamos ler. Daqui a pouco vou passar um pequeno vídeo para cooperar com essa leitura, mas eu queria começar lendo aqui junto com você, João 5, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua presença conosco, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque continuamos ainda hoje, nesses dias, recebendo dessa palavra vida abundante, porque podemos aprender dessa palavra, porque podemos crescer nessa palavra. Obrigado pela tua vida, Senhor, porque podemos olhar para o modelo de vida do Senhor, aprender dele, Senhor, e podemos hoje cooperar contigo em teu propósito. Espírito Santo de Deus, tu que ministras entre nós, passei aqui, Pai, nos ensina coisas novas essa noite, que nós possamos continuar aprendendo de Ti, aprendendo do Teu coração, que possamos mudar a nossa atitude, Pai, que possamos ter corações como o Teu, Pai, possamos andar com aquele mesmo sentimento que Tu andavas entre nós. Que a tua igreja seja a verdadeira expressão do Senhor. Que ela jamais perca essa expressão. Que ela jamais fuja dessa expressão.
mas que ela cause o mesmo impacto que tu causavas quando andavas entre nós. Que ela tenha o mesmo efeito libertador, que ela tenha o mesmo efeito de conduzir perdidos à vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua nos ensinando nessa noite, continua falando pela tua palavra. Abençoamos essa palavra, abençoamos o alimento que vem dela para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Deu certo? Ok. Alguns viram esse vídeo, foi postado já algumas vezes aí na internet, mas eu particularmente só vi essa semana. Eu queria que você que não viu prestasse atenção. Um vídeo interessante, eu acho que é de uma companhia de seguros, mas ele tem uma mensagem bem simples, mas coopera aqui com essa palavra que está no meu coração aqui hoje à noite. Então, fica atento aí o que está acontecendo. Obrigado, Marcelo. Aleluia. Onde estão os nossos olhos? Onde estavam os olhos de Jesus? Na última semana que estivemos juntos, estivemos em João 4, lembrando aqui um pouco do coração de Jesus, que tinha sempre o alvo de buscar o reino de Deus. Se você tomou notas daquela palavra, você vai lembrar que Jesus não foi impedido de fazer aquilo que cooperava com o reino de Deus. Ele não foi impedido pelo seu cansaço, ele não foi impedido pelas barreiras étnicas, sociais, sexuais. Ele não foi impedido por suas necessidades pessoais. Ele tinha muita clareza do que tinha que fazer e de como tinha que obedecer ao Senhor.
E o Espírito de Deus continua falando, continua nos instruindo, conduzindo-nos a esse caminho de aprender mais com Jesus. Lembra que o que queremos ao longo dessas semanas é, olhando para o Evangelho, olhando aqui em João, a focar os nossos olhos na pessoa de Jesus. Queremos aprender mais de Jesus. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Quantos querem andar como Jesus, que estão aqui hoje? Quantos desejam seguir os passos de Jesus? Se queremos ser como ele, nós precisamos ter o mesmo coração que ele tinha. Precisamos perseverar, aprendendo de Jesus. E se passássemos todos os nossos dias apenas olhando para Jesus, lendo, se alimentando dele, buscando mais dele, seria pouco, certamente, para que pudéssemos imprimir em nossas vidas uma prática na qual as pessoas olhassem para nós e não vissem mais nós, mas passassem a ver Jesus agindo. Talvez quando a gente assiste é bom desligar esse trem, né? Quando a gente assiste um vídeo desse, a gente fica um pouco tocado, chocado. É um homem simples, ali no seu dia a dia, fazendo bem, uma mensagem aí de uma empresa qualquer, mas, enfim, somos tocados porque de repente percebemos que são situações simples do dia a dia, que nos cercam, que estão diante dos nossos olhos, nas quais podemos executar sim o bem, podemos fazer como Jesus fazia. Ele tinha muita clareza da sua missão, tinha muita clareza que precisava cumprir o propósito de Deus, era movido por isso. A pergunta, essa última resposta, qual o desejo do seu coração? Se fizéssemos ou se fizermos a Jesus, entendemos que a resposta é uma só. O que eu desejo é agradar o Pai. O desejo de Jesus era agradar o seu Pai. Ele declarou isso muitas vezes, e lendo a palavra, caminhando pelos evangelhos, nós encontramos essa disposição de coração do Senhor, de agradar o Pai, de fazer a vontade do Pai, de não deixar em nenhum momento do lado a vontade do Pai. Em Atos 10, 38, a palavra diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa expressão do que foi dito em Atos, nós encontramos nos evangelhos, lendo parte a parte, e sabemos que foi exatamente assim que Jesus viveu, fazendo o bem a todo o tempo, porque Deus era com ele, porque ele tinha uma missão a cumprir, porque ele tinha um desejo tremendo de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. E aqui, queridos, nós encontramos uma primeira lição, a lição que nos leva a perceber que a igreja, consciente da sua missão, ela vai por toda a parte, ela não limita o seu alcance, porque ela compreende que precisa cumprir a sua missão integralmente. Ela não olha apenas para Jerusalém, mas ela consegue olhar para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja que entende que foi enviada, que está enviada ao mundo para cooperar com o propósito de Deus, ela consegue enxergar todo o mundo, ela consegue enxergar todos os lugares, porque entende que está cooperando na grande família que Deus quer constituir. Então ela tem seus olhos predispostos a sim alimentar quem está do seu lado, mas ela está sim preocupada com aquele que está distante dos seus olhos, que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Deus. E assim ela vai cumprindo integralmente a missão que Deus tem para ela. Somente aqui em João 4 e 5, nós encontramos Jesus muito envolvido nisso. Jesus começa na Judéia, depois sobe em direção a Galiléia, passando, como Marcelo colocou aqui, por Samaria, parando em Sicar, encontrando aquela mulher. Depois ele vai bater em Caná da Galiléia,
onde ele se encontra. Depois ele volta para a Judéia, até chegando em Jerusalém no capítulo 5. Então aqui nesses 2 capítulos, você já encontra Jesus se movendo de um lado para o outro. E enquanto se movia, ele tinha um coração disponível, disposto para cumprir o propósito de Deus. E assim deve ser o nosso coração, comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com essa missão integral, seguindo o modelo de Jesus. Cada capítulo de João, nós encontramos essa ação de Jesus, a vida de Jesus. Encontramos Jesus vivendo o seu dia a dia. E enquanto vivia esse dia a dia, ele estava cumprindo aquilo que o Pai tinha o chamado para cumprir. Eu queria caminhar com você aqui nesses capítulos, nesses versículos do capítulo 5, e aprendermos aqui a Jesus vivendo nessa experiência da cura junto ao tanque de Betesda, Jesus vivendo aqui algumas expressões simples que nós podemos viver para cumprir esse propósito. Algumas características que nós encontramos na vida de Jesus, que faziam parte da sua vida, que podem hoje fazer parte da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, e que nos levam a cumprir esse propósito dia a dia. Se queremos ver a família do Senhor crescendo, se queremos ver muitos filhos sendo agregados, precisamos agir como Jesus agia. Amém, queridos? Amém? Não tem nenhuma estratégia humana que substitua a estratégia de Deus. Você pode dizer amém a isso? Amém. Infelizmente, muitas vezes a igreja tenta buscar um caminho alternativo, ela tenta se esforçar por esse caminho, para alcançar frutos que, segundo ela entende, poderiam agradar o coração de Deus, mas encontramos uma igreja cansada, uma igreja sobrecarregada, sem de fato cumprir o propósito de Deus. E a igreja precisa voltar-se a esse caminho por onde o Senhor passou, e no qual cooperará efetivamente com o reino de Deus. Vamos começar então caminhando por esses versículos, encontrando neles algumas características. Se você está anotando, eu vou pontuar e fica um pouco mais fácil até para te ajudar a entender melhor. Então encontramos aqui algumas características para cumprir a nossa missão. Então, comecei falando de olhos para fazer o bem. Eram os olhos de Jesus, era o coração de Jesus. Ele tinha essa motivação no seu coração. Ele era movido por essa motivação. Então encontramos aqui algumas características. A primeira característica é que essa igreja, assim como Jesus, ela vai por onde o povo está, ela se mostra, ela está sempre no meio do povo. Então você encontra aqui no verso 1 a 4, Jesus sobe para a festa dos judeus, e ali, perto das portas das ovelhas, havia um tanque, ali havia muita gente, verso 3, ali costumava ficar um grande número de pessoas, inválidos, cegos, mancos e paralíticos, e era no meio dessas pessoas que Jesus andava. Ele sempre estava no meio dessas pessoas. Alguns outros textos que você pode anotar para te ajudar nesse entendimento. Por exemplo, Mateus 9 e 10, ele diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, no meio da multidão. Lucas 5, 30 a 32, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava? Por onde ele andava? No meio do povo. Andava com o povo. Ele estava entre aqueles que tinham necessidade.
aqueles que eram doentes, aqueles que eram excluídos, porque, segundo a própria palavra, eram esses que tinham necessidades. Vem comigo para Marcos, puxa aí tua Bíblia para Marcos, e vem aqui, por exemplo, vem junto comigo aqui, Marcos capítulo 3, vamos lá, vem juntinho aqui, me acompanha aqui, Marcos 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. Está comigo? Marcos 3, vira para Marcos 4, 1, tudo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar aonde? Aonde, queridos? À beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Primeiro ele estava numa sinagoga, agora ele está no mar, no barco. Depois vira capítulo 5, atravessam o mar e vão para a região dos Gesarenos. Ali ele encontra um homem com espírito imundo, que veio ao seu encontro. Depois vira, capítulo 6, Jesus dali foi para a sua cidade, versículo 6:1, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. Vai para o capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, que um encontro com os fariseus. Depois, capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. E aí segue, só para você lembrar, essa ação contínua de Jesus, sempre no meio do povo, sempre aonde o povo se encontrava, sempre aonde havia a necessidade. E a igreja precisa ter esse mesmo coração. Ela precisa se colocar no meio do povo, ela precisa ser acessível ao povo, ela precisa tocar ao povo, ela precisa se disponibilizar ao povo, pois se ela não tiver esse coração como Jesus tinha, ela não alcança o propósito eterno de Deus. Se você entende isso, diga amém, querido. Amém. Se você entende que Deus nos quer indo por toda parte, isso nos leva a sair do nosso conforto, da nossa passividade, para uma vida de caminhantes mesmo, de indo pelo caminho, de procurando essas situações. Isso deverá mudar a tua atitude e a minha atitude, porque precisamos ser como Jesus, precisamos estar aonde esse povo está, precisamos estar se mostrando como igreja de Deus, como povo de Deus. Jesus passava e o povo seguia. Jesus chegava e o povo se aproximava. Então havia essa disponibilidade do Senhor. A igreja precisa ter a mesma disponibilidade. E isso, quando nós falamos a igreja, nós falamos de nós. Eu falo de mim, eu falo de você. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter essa mesma disposição de coração de que Jesus tinha, de estar passando, caminhando, e onde estamos disponíveis. Quando você olha para esse vídeo e vê um homem simples andando pela rua, e quantas oportunidades ele tem de servir aqui e acolá, você percebe que não é diferente com você, não é diferente comigo, porque estamos ali disponíveis para de alguma forma sermos úteis ao propósito de Deus. E aqui há um alerta, porque hoje, nos dias que nós vivemos, nós sofremos alguns males que muitas vezes nos tornam indisponíveis. Nós acordamos muitas vezes, entramos no nosso elevador, algumas vezes na nossa garagem dentro de casa, entramos no nosso carro,
vamos para o nosso trabalho, saímos do trabalho, sentamos na nossa cadeira, saímos da nossa cadeira, voltamos para o nosso carro, entramos em casa e pronto. E assim os nossos dias vão passando e em momento algum nós estamos convivendo, nos relacionando de fato com esses necessitados. E há um grande risco, e precisamos estar muito atentos a isso. Por quê? Porque essa é uma estratégia, sim, do diabo para nos manter ofuscados. Porque se não nos deparamos com essas necessidades, se não nos deparamos com os pecadores, se não nos deparamos com situações de necessidades, nós não vamos dar nenhum passo na sequência. Vamos ficar completamente insensíveis a qualquer coisa diferente da nossa própria vida. Então é um alerta para mim e para você, porque a nossa vida moderna nos leva num caminho diferente desse. Enquanto Jesus estava andando no meio do povo, relacionando com o povo, comendo com pecadores, relacionando ali com eles dia a dia, estava onde eles estavam, falava a eles, tinha acesso a eles. Parece que nós estamos cada vez com menos acesso a eles, devido à própria vida que nós vivemos hoje. E esse é um grande risco. Às vezes nós moramos em prédios, por exemplo, nós que moramos em prédios, e muitas vezes nós temos dificuldade de conhecer os nossos vizinhos, que sobem e descem conosco nos elevadores, porque as pessoas estão cada vez mais protegidas, mais guardadas, mais com medo, e nós muitas vezes caímos nesse mesmo mundo de medo, de temor. Às vezes mantenho a porta do meu apartamento aberta por alguns minutos para tentar enxergar um vizinho ou outro que passa ali, que vê. Parece que esse ato tão simples causa medo no meu coração. E aí eu preciso trancar minha porta, fechar minha porta, e aí eu vou me reclusando. E cada vez menos eu estou disponível, eu estou relacionado com essas pessoas. Pensa um pouquinho na tua própria rotina, pensa um pouquinho na tua própria vida, e vê se não é isso que acontece. Vê se não é dessa forma que o diabo tem nos conduzido, cada vez mais longe, parece que fica cada vez mais perigoso, né? A gente pensa em ir para a rua para alcançar os inválidos ali, os que são doentes, e a gente começa a pensar o quanto custa isso, pegar um grupo de irmãos e pregar na rua ali em tal lugar, e a gente começa a ficar preocupado, porque a gente sabe os riscos, a gente sabe que tem um perigo naquilo, mas isso vai nos fazendo covardes, e a gente vai cada vez ficando mais longe dessas pessoas, do convívio com essas pessoas. Então vem aqui um alerta para o nosso coração, para que possamos olhar para Jesus e ver que Jesus estava aonde o povo estava. A igreja precisa estar aonde o povo está. A igreja precisa se relacionar com aquele que precisa de Jesus. Ora, relacionarmos entre nós é muito bom, mas nós já temos Jesus, nós já temos a vida, mas precisamos alcançar aqueles que estão nas nossas vizinhanças, nos nossos trabalhos, nas ruas por onde andamos. Precisamos de alguma forma tocar essas pessoas, servir essas pessoas, para que eles possam ver em nós o amor de Deus. Algumas vezes animamos o irmão que chega numa morada nova, num bairro novo, a dizer: querido, você chegou primeiro aí, fica atento aos vizinhos que estão chegando, para servir esses vizinhos. Recebe um vizinho novo com um bolo, recebe com um suco, recebe com tua mão de ajuda, mas de alguma forma, mostra para essa pessoa, quando ela chegar ali, que ali existe alguma coisa diferente, com que ela pode se apegar, a quem ela pode procurar, quando sentir necessidade, quando sentir sede. E precisamos orar, queridos, por ousadia. Precisamos orar por um espírito forte, que vença esse medo, esse temor, que quebre essa casca que muitas vezes se coloca em nós, que nos faz recuar e ficar tímidos, escondidos em nosso lugar. Isso com certeza não coopera com o propósito de Deus. E mais um detalhe, o fruto que nós encontramos muitas vezes na vida da igreja se torna tão pequeno, porque
Porque a igreja tem ido de forma tão tímida ao encontro dos pecadores. Se nós fizéssemos, por exemplo, aqui, sem querer envergonhar, sem querer constranger ninguém, mas se fizéssemos um levantamento aqui entre nós agora, quantos contatos nós temos aqui efetivos hoje à noite, de pessoas que estão ali na nossa mira de ação, de ataque, de serviço? Quantos levantaríamos aqui entre nós? Quantos de nós apresentaria uma lista de muitas pessoas que você tem contactado, que você tem orado, que você tem servido, colega de trabalho, vizinho, alguém que você encontrou na rua, na feira, no supermercado? E a gente vai parar para pensar um pouco e vai perceber, caramba, é verdade, eu de fato tenho feito muito pouco, eu de fato tenho estado muito escondido, eu de fato não seria taxado, por assim dizer, como Jesus era taxado, eu de fato seria talvez taxado como aquele que come muito com os seus próprios irmãos, anda muito com a sua igreja, se relaciona muito com a sua família, tem muita intimidade, mas alguém que não tem amigos pecadores, alguém que não passeia no meio desses com vistas a alcançá-los para o reino dos céus. Cuidado, queridos, um alerta a todos nós, porque se a igreja quer andar como Jesus, preste atenção a isso, se a igreja quer andar como Jesus andou, ela precisa estar em todos os lugares como Jesus estava. Amém, queridos? Amém, Amém queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Tenha convicção em declarar isso, porque não são palavras minhas, não é minha vontade, isso é contra a minha vontade, isso é contra o desejo do meu coração, mas eu entendo que para obedecer, para cumprir esse propósito, eu preciso ter a mesma disposição que Jesus tinha. Amém. Segunda coisa, essa igreja que anda como Jesus andou, ela vê a necessidade do povo. Ela não só está no meio do povo, ela não só passeia pelo povo, ela não só sai do seu lugar, e aqui, graças a Deus, porque não temos um lugar físico que nos prende ainda mais, graças a Deus por isso nos dá mais liberdade de sair, de ficar em qualquer lugar, mas ela também vê, ela enxerga a necessidade do povo. No verso 6, quando Jesus ouviu deitado, Jesus viu o homem deitado, ele olhou, a palavra diz que haviam ali muitos ao redor do tanque. Ali era um lugar onde eles estavam aguardando, esperando o anjo descer, tocar. Não vou entrar no mérito dessa história, na questão dessa história, porque o foco aqui é a pessoa de Jesus. Mas Jesus passa e vê aquele homem deitado. A pergunta é: os meus olhos estão abertos para ver? Os meus olhos se abrem para ver? Ou me sinto mais confortável com eles fechados? Jesus olhou e viu. O que foi que ele viu? Ele viu o quê? Me ajudem? Ele viu o quê? Ele viu um homem. Que homem era esse? Um paralítico, um enfermo, alguém que estava escravizado por uma enfermidade. Ele viu porque os seus olhos estavam abertos. Queridos, se não tivermos olhos abertos, nós não veremos. E eu lhe pergunto, é possível estar com os olhos abertos e não ver? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que é possível. Tem uma expressão popular que diz que o pior cego que tem é aquele que não quer ver. Quantos já ouviram isso? Muitas vezes nós estamos desta forma. Nós não queremos ver. Porque se vemos,
Se os nossos olhos enxergam e vemos, isso provoca algo em nós. Então é melhor não ver. É melhor assumirmos uma postura de que é assim, eu não posso fazer nada. É assim, o governo é corrupto. É assim, eu já pago meus impostos. É assim, pobre é pobre, vai ter sempre pobre no nosso meio. É assim, essa pessoa é miserável porque ela quer ser miserável. É assim, pobre coitado, ele é alcoólatra, problema dele. É assim, essa criança está desnutrida, mas tadinha, azar dela. E nós vamos tendo uma postura de quem não quer ver, de quem não quer enxergar de fato aquela situação real. Jesus viu o quê? Um paralítico. Ele viu um homem acorrentado, preso por uma enfermidade. É isso que a palavra de Deus diz. Precisamos ter os mesmos olhos de Jesus, queridos. Amém? Precisamos ver como Jesus via. Precisamos olhar e ver. Aqui está um preso ao pecado. Aqui está um idólatra. Aqui está um escravizado pela embriaguez. Aqui está um... E aí você vai olhando e vendo da mesma forma como Jesus via. Pessoas que precisam de libertação. Pessoas que precisam de ter um encontro com Jesus. Se o nosso coração não enxergar além, nós não vamos dar nenhum passo a seguir. Nós vamos, como na história do bom samaritano, passar ao largo. Lembra da história? Passar ao largo, está ali. Não tenho tempo para isso. Eu estou ocupado com as coisas de Deus. Eu estou ocupado em fazer isso ou aquilo. Não posso parar para isso. Mas a igreja precisa ter os mesmos olhos que Jesus tinha. Precisamos ter olhos bem abertos para ver. Mas para ver mesmo. Para enxergar aquilo que de fato está acontecendo. Não passar os olhos por cima, mas bater os olhos e enxergar aquela situação e nos colocar como Jesus se colocava para resolver aquela situação. Mateus 13, 15 e 16: porque o coração do povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Oh, glória! Queridos, felizes somos nós, porque temos olhos que podem ver. Porque podemos hoje enxergar. Porque podemos hoje nos deparar com um enfermo e podemos olhar para esse homem, para essa mulher, para essa criança e enxergar de fato o que está acontecendo com ela. Porque podemos enxergar aquela situação e dizer: há solução para essa situação. Eu estou aqui em nome de Jesus, como servo do Senhor. Eu posso tocar como Jesus tocou. Eu posso conceder pão como Jesus concedeu. Eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou enxergando. Feliz é aquele que pode enxergar. Aleluia. Porque os nossos olhos podem enxergar. Mateus 6, 22 e 23 são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eles forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Nós temos nos nossos olhos a possibilidade real de transformação em bondades, em obras de bondade. Quando os nossos olhos enxergam, se abrem, eles abrem uma porta para que meu coração exercite todo o amor que Deus um dia colocou dentro de mim. Precisamos, como igreja de Deus,
abrir os nossos olhos, olhar ao nosso redor, toda necessidade que se levanta, toda demanda que se levanta, para que possamos cumprir com toda a fidelidade o propósito de Deus. Se estivermos de olhos fechados, não vamos fazer. Por isso precisamos abrir bem os nossos olhos. Precisamos andar com olhos bem abertos. Precisamos apenas enxergar. Sabe por quê, queridos? Porque ao nosso lado, ao teu lado, ao meu lado, ali estão doentes, ali estão necessitados, ali estão carentes. Eles já estão do teu lado, eles já moram ao teu lado, eles trabalham com você, eles andam com você. Talvez você não está vendo, enxergando. Talvez você apenas feche os seus olhos, porque é mais confortável manter os olhos fechados. Porque se eu abro os meus olhos e vejo, parece que eu estou numa encrenca. Porque parece que eu preciso agora, que eu estou vendo, fazer alguma coisa. E aí eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então a gente recusa abrir os olhos e mantemos os nossos olhos fechados. E se tivermos essa postura, nós não alcançaremos o que Deus espera que seja alcançado através de nós. Amém, queridos? Amém. Que possamos abrir os nossos olhos como Jesus abria o dele. Terceira coisa, essa igreja, como Jesus, ela conhece a necessidade. Ela não só abre os olhos para ver a necessidade, mas ela passa a conhecer, ou ela busca a conhecer essa necessidade. O texto diz que Jesus viu o homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Não fala como Jesus soube, não fala se alguém disse para ele ou se ele mesmo sabia, mas também pouca diferença faz, porque Jesus sabe todas as coisas. Amém? Então Jesus sabia. Jesus sabia a condição real daquele homem. Ele podia apenas ter visto mais um homem no chão, mas ele viu o homem e sabia exatamente a sua condição, sabia exatamente quanto tempo ele estava ali, o que é que ele precisava, ele sabia de tudo. E essa consciência da necessidade, com certeza o ajudaria a dar o próximo passo, que era curar esse homem. Quando nós vemos o que se passa ao nosso redor, o próximo passo é buscar conhecer com clareza essa necessidade, para que possamos suprir e trazer sobre ela a mão de Deus. Por isso que não podemos só ver. Olhamos um vizinho com uma necessidade, olhamos um amigo com a necessidade, olhamos alguém com a necessidade. O próximo passo é conhecer, é entender essa necessidade, para que possamos supri-la com responsabilidade, como o Senhor o fazia. Quantas vezes Jesus não se deparava com essa necessidade e perguntava: o que é que você quer? Estava óbvio. Mas ele, sabendo da necessidade, ele interagia com aquele, e aí ele ouvia o óbvio. O cara era cego, queria o quê? Ver. Então, o suprir essa necessidade é fundamental. Como igreja de Jesus, nós precisamos conhecer essas necessidades como Jesus conhecia, para que possamos agir dessa forma. Tem sido uma experiência interessante as nossas visitas ao Haiti, porque nesses primeiros momentos nós temos tido uma experiência de conhecer aqueles irmãos, conhecer as necessidades daqueles irmãos e poder compreender de fato como podemos tocar as suas vidas. Por exemplo, primeira viagem que nós fizemos juntos, parecia que a maior necessidade daquelas crianças era estudar. Estavam fora de escola, precisamos de estudo, precisamos ir para a escola. De repente nós percebemos que aquelas crianças estavam sem ter o que comer em casa. Então, na realidade, a maior necessidade que elas têm hoje é de comer, antes de estudar. Porque se elas não comem, elas não estudam. Não tem como. Então nós precisamos, como igreja, ter aquele coração de chegar e conhecer a real necessidade daquele que se aproxima, para que possamos tocá-lo com eficiência. Amém. Ora, aqui está alguém que está enfermo,
que está padecendo com dores, precisamos orar por cura, precisamos impor mãos, precisamos interceder para que Deus toque e traga cura. Ora, aqui estamos com alguém que chega faminto, que chega sem comer, sem se alimentar, e você precisa, ao ver essa situação, oferecer o prato de comida, o alimento devido, para que essa pessoa tenha suprida a sua necessidade. E você vai agir assim como Jesus agia. Na história de Jesus, nós encontramos muitos episódios dessa sensibilidade do Senhor, de se encontrar, por exemplo, no meio de uma tempestade, se levantar, acalmar o mar. De se encontrar, por exemplo, no meio de uma multidão faminta, depois de um dia todo caminhando, andando, oferecer pão para matar a fome desse povo. E aí Jesus vai caminhando, sabendo, sendo sensível a essa necessidade. Para isso precisamos ouvir, precisamos ter ouvidos prontos, não só achar que nós temos a resposta, né? Às vezes a gente pensa que tem a resposta, né? Vamos chegar ali e já sabemos o que fazer. E a gente vai ficando mais maduro e vai aprendendo que não é bem assim, né? Jesus chega para esse homem e ele declara: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus viu, sabia o que ele precisava e ouviu o que aquele homem tinha a dizer. Eu quero muito ser curado, mas eu não consigo chegar naquele lugar. Não dá para mim chegar lá. Então Jesus ouve aquele coração e pode então responder a esse anseio. Não é necessariamente o que você pensa que é, o que eu penso que é. Às vezes a gente olha e pensa algo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus que nos conduz para compreender cada situação. Em nome de Jesus. A igreja também, agindo como Jesus, responde a essa necessidade. Ela não só vê, ela não só conhece, mas ela responde. Verso 8 e 9. Jesus diz então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. De imediato o homem fica curado, pega a maca e começa a andar. Ele cura o paralítico porque era essa a sua necessidade. Ele ama aquele homem, ele acode aquele homem, ele usa do seu poder para atender essa necessidade. Assim é a igreja de Deus que compreende a sua missão. Quando olhamos para Mateus 28, quando olhamos para Atos 1:8, entendemos que temos o poder de Deus em nós. Não é o nosso poder. Não é o que o Ivan pode fazer, não é o que Davi pode fazer, Lazinho pode fazer, eu posso fazer, mas é aquilo que tem do poder de Deus sobre tua vida, sobre minha vida. É nisso que nós podemos fazer, queridos, em nome de Jesus. Não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque muitas vezes nos deparamos com situações e tememos. E talvez olhamos para aquela situação e dizemos: rapaz, essa situação é muito complicada. É melhor não me envolver com ela. É melhor não botar a mão nela. É melhor que eu nem veja essa situação. E muitas vezes passamos ao largo dessa situação pela nossa covardia de coração, porque achamos que somos nós que vamos fazer. Mas, queridos, em nome de Jesus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos em nome de Jesus. Nós vamos, Wagner, no poder de Jesus. Nós não temos que temer. Nós não temos que tremer diante de uma situação que parece tão grande. Porque quem vai conosco é o Senhor. É Ele que nos dará a força e a ousadia para viver essa situação. Em João 14, vai chegar João 14 mais na frente, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém, querido? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso?
fará obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você encontrava em Jesus essa disposição de ir em nome do Pai, de fazer a obra em nome do Pai, de saber que tinha sido enviado pelo Pai, que estava na autoridade do Pai. E ali estava um homem que alimentava as multidões. Ali estava um homem que libertava os cativos. Ali estava um homem que ressuscitava mortos, que andava sobre as águas, que acalmava a tempestade, que expulsava os demônios. E tudo isso ele fazia em nome do Pai. E ele olhou para você, olhou para mim e disse: sabe isso que vocês estão vendo? Vocês vão fazer coisas maiores do que essas. Aleluia! Onde estão essas coisas? Onde estão os mortos ressuscitando? Onde estão os milagres acontecendo? Onde está a ação do poder de Deus na vida da igreja? Não está. E não está, não é porque Deus tirou a sua mão, não é porque em algum momento o Senhor disse: tirarei de vós o meu espírito, Ele não mais agirá entre vós. Não é por isso, porque a promessa que Ele deu lá, ela está hoje aqui conosco. O Espírito de Deus está aqui conosco. É Ele que habita em nós, é Ele que habita em mim, que habita em você. Mas há muito mais, queridos, uma ação corrompida no nosso coração. Há muito mais uma covardia em nosso coração. Há muito mais um medo, um temor, um engano do diabo. E nós estamos acovardados em nosso próprio coração, escondidos, sem ousadia no Senhor. Precisamos sair, ir nesse poder, queridos. Precisamos ver esses sinais acontecendo entre nós, em nome de Jesus. Por onde nós andarmos, precisamos ver esse poder acontecendo. Jesus assim fazia e assim deveremos fazer se queremos cumprir o propósito de Deus entre nós. Verso 9 a 13, Jesus não estava preocupado com a sua imagem, não tinha uma preocupação com o marketing pessoal. Diz a palavra que depois de acontecer isso, que foi num sábado, verso 10, por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar maca. Ele respondeu 11, o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. E ele perguntou: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? O homem que foi curado disse que não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Assim é a igreja de Deus. Ela não está procurando promoção, divulgação, transformar isso num grande negócio. Em nome de Jesus, vai e faça o bem, e amém. Não importa se o seu nome não for citado, não importa se você for lembrado, isso não tem valor nenhum. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. O que importa é que aquela pessoa que você auxiliou na rua, que ela seja amada, tocada, e depois ela possa testemunhar: um anjo de Deus me ajudou. Como era o nome dele? Sei lá. Era um homem assim, de meia idade, forte, bonito, só sei disso, usava óculos. Fora isso, não tenho ideia. Era uma meninazinha com os cabelos bonitos, arrumadinho, estava de calça jeans. Não tenho ideia de quem foi. Só sei de uma coisa: ela tocou em mim e eu fui curado. Só isso que eu sei. Eu não sei quem é, nunca vi na minha vida, mas foi Deus que me tocou. Eu fui curado. Eu estava doente, não estou mais. Não tenho a mínima ideia quem fez isso. E é assim mesmo, querido. Não importa quem fez isso. Quem faz isso é o Senhor Jesus. Por isso que qualquer caminho que a igreja tome de autopromoção, de autodivulgação, de se apresentar, de se aparecer, ele não é de Deus. Porque o Filho do Homem não viveu assim.
e não nos ensinou a viver assim. Muito pelo contrário, ele disse: quem quiser ser grande, que seja o menor. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funcionava com Jesus. É assim que funciona conosco. Muito cuidado, porque quando falarmos desse evangelho, quando vivermos esse evangelho, nós não queremos vender, entre aspas, um tipo de igreja, um tipo de vida que seja agradável aos homens. E essa é uma grande armadilha que nós podemos cair. Ei, vem viver comigo, é tão bom. Minha igreja é joia, a gente vive legal. Esqueça isso. Venha andar com Jesus, se renda a Ele, pague o preço para ser um discípulo. Venha ser mais um perseguido, venha ser mais um que perde a sua vida. Não há espaço para uma vida de fogos, de marketing pessoal. Todos nós somos aqui carentes, dependentes do Senhor, e é esse lugar que nós precisamos estar sempre. Você pode dizer amém a isso, querido? Amém. Parece difícil dizer amém a isso, mas precisamos do fundo do nosso coração dizer amém a isso. Amém, Jesus? Amém, eu quero ter essa postura, eu quero sair em teu nome, e o teu nome ser glorificado, não o meu nome, não tem nenhum valor, mas que as pessoas possam ser tocadas pelo nome de Jesus, que elas possam ser alcançadas pelo nome de Jesus, que esses atos simples do dia a dia, que eu possa vir a fazer, revelem Deus para essas pessoas, que elas fiquem impactadas. Como é que alguém fez isso? Por que alguém fez isso? E o Espírito de Deus revele Jesus ao seu coração. E eu não sei quem é, nunca vi antes, mas o Senhor será revelado através da minha vida. Aleluia. 6. Essa igreja está pronta a quebrar paradigmas para cumprir a sua missão. Do verso 16 ao verso 18, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. Ele diz: meu pai continua trabalhando até hoje, também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu pai, igualando-se a Deus. Marcos 2, Jesus declarando ser o Senhor do sábado, ele confronta os judeus e termina dizendo: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor do sábado. Quais são os paradigmas que nós vamos ter que quebrar do nosso próprio coração? Aí, querido, eu tenho que falar do meu próprio coração. Para fazer essa obra, para realizar essa obra, eu tenho que quebrar alguns paradigmas meus, pessoais. Talvez paradigmas religiosos que foram estabelecidos ao longo dos anos. A gente começa a pregar o Evangelho e a gente se depara com muitos paradigmas que foram colocados pela própria igreja de Jesus. E quando você começa a falar do Evangelho do Reino de Deus, da vida de relacionamento, as pessoas ficam apavoradas. Mas não é assim. Não foi assim que eu aprendi. Porque igreja é isso, aquilo. E aí algumas vezes nós ficamos intimidados, não queremos ser indelicados, não queremos entrar por esse caminho. E muitas vezes deixamos de confrontar esses paradigmas. Precisamos ter coragem de confrontar os paradigmas que foram erguidos, que hoje afastam o homem de Deus, com muito amor, com muita graça, mas precisamos enfrentá-los. Precisamos levar a verdadeira bandeira do Evangelho puro, que foi pregado e vivido por Jesus. Em nome dele que nós falamos. Finalmente, essa igreja foca, se for preciso, a defesa da sua missão no Pai. Dos versos 19 até o verso 24, Jesus entra num debate aqui, falando do Pai, focando no Pai.
Jesus deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque é o Pai que faz, o Pai faz, o Filho também faz. João 3,35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, se necessidade houver, se você for confrontado sobre essa autoridade, não fale em seu nome, em nome de Jesus. Fale em nome do Pai. Eu estou aqui porque o Pai me enviou. Essa obra eu faço em nome do Pai. Ele é o maior de todos. E é no nome dele que eu estou fazendo essa obra. Existe uma grande necessidade da igreja de Deus andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. Cada história que nós encontramos na palavra, nos evangelhos, nós vemos aqui uma ação de Jesus, vivendo na simplicidade do dia a dia, mas nos ensinando de forma tremenda como nós devemos andar. E é dele que nós temos que aprender. Amém, querido? Amém. É dele que nós temos que aprender. Foi assim que a igreja se estabeleceu. Sobre os passos de Jesus, a igreja se estabeleceu. Os homens que vieram após ele caminharam por este caminho. E é neste caminho que nós precisamos caminhar. É olhando para ele, aprendendo dele, que nós vamos cooperar efetivamente com o propósito de Deus. Se queremos andar como ele andou, precisamos seguir os seus passos. Aprendei de mim. Foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse? Aprendei de mim. Quantos estão de fato desejosos de aprender de Jesus? Quantos de fato desejam olhar para Jesus e fazer como ele fazia? Porque é isso que fará a diferença na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. Aí nós veremos as grandes coisas que Jesus falava que iriam acontecer. A minha oração é que isso aconteça na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Que a gente possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a igreja esteja andando por toda parte. Que enquanto nós estamos andando, nós possamos ter os mesmos olhos de Jesus. Nós possamos olhar para cada necessidade, dispor o nosso coração para amar, para fazer o bem, para curar o oprimido do diabo, para caminhar por um caminho que Jesus caminhou um dia, porque Ele está conosco, queridos. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque Ele está conosco, é porque Ele está com você, é porque Ele está comigo. Só é possível por causa disso. Nós somos homens completamente inúteis sem Jesus, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que nós somos a resposta de Deus para o mundo. Por isso que lá onde você está, você pode fazer diferença. Por isso que lá onde você anda, você é o poder de Deus. Você pode ministrar graça de Deus sobre todos. Porque ali está Jesus, ali está a pessoa de Deus através da tua vida. Você crê nisso, Jesus? Amém, Senhor. Isso é para você, é para mim, isso é de Deus. Não é dado por homens, isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Agora é a fé que vence o mundo. É essa fé que vence o mundo. Se tivermos a fé, nós iremos vencer. Em nome de Jesus. Você crê assim? Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida de Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado porque um dia o Senhor andou aqui entre nós. O Senhor viveu essa vida preciosa entre nós, Pai. Obrigado porque nós temos aqui agora a liberdade de abrir a Tua palavra, de aprender dessa experiência preciosa com aquele paralítico, de ver o Senhor curando aquele homem, libertando aquele homem dessa enfermidade, e de saber que hoje Tu continuas fazendo a mesma coisa, Senhor.
Senhor, dá à tua igreja esse coração sensível, Amém, Senhor. para que ela possa agir da mesma forma que o Senhor agia, Senhor. Que nós possamos sair daqui desafiados pelo teu Espírito, naquilo que o Senhor tem nos falado em João 4, aqui em João 5, que não haja impedimento para a nossa ação, que não haja medo, receio, que não hajam barreiras que nos impeçam de sair, e que enquanto nós formos pelo caminho, Oh, Jesus. nós possamos agir com o mesmo coração que tu agias, Pai. Ah, Senhor. Faz assim, Senhor, conosco. Faz, Pai. Nos ensina, Pai. Nos conduz por esse caminho, Sim, Pai. Senhor. Que o teu Espírito Santo de poder ministre essa palavra em nossos corações. Que essa seja uma semana diferente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que essa semana a tua igreja abra seus olhos. Amém. Que possamos voltar aqui testemunhando de experiências que tivemos, de cooperar contigo, de fazer o bem, de curar os oprimidos do diabo, de agir como o Senhor agia, Pai. Por favor, Senhor, Oh, Jesus. que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações sejam alargados, que a nossa ousadia seja crescente para agirmos assim, Pai. Leva o teu povo em paz, em segurança, aos seus lares, às suas casas, que essa semana seja uma semana Sim, Senhor. cheia do Senhor Sim, Senhor. em cada um de nós, Pai. Amém. Desde já abençoamos o nosso desejo, no próximo final de semana, estarmos em retiro com os novos convertidos. Oh, Jesus. Queremos apresentar diante do Senhor a semana, que o Senhor nos conduza Amém, Senhor. em segurança, em fé. Livra-nos dos embaraços. Senhor. Alivia-nos, ó Pai, nos dá a proteção do Senhor, Amém. para que seja um final de semana com a Tua presença, Amém. cheio do Teu poder, da manifestação do Senhor entre Oh, Pai, nós. faz assim. Oramos assim pelo nome de Jesus.